Aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos a mais um teorema, que é o teorema fundamental do paralelismo. É aquela situação em que temos retas paralelas, ou seja, em ambos os casos que eu estou colocando aqui para vocês, necessariamente você vai ter o quê? Que R é paralelo a S. Lembra-se dessa notação aqui, ó? R é paralelo a S. E além disso, você vai ter uma reta que eu vou chamar de reta T, onde essa reta T nós a chamamos de transversal. Transversal. Ou seja, ela é uma retinha que corta ambas as paralelas. Tá aqui, ó, reta transversal. Pronto, fechou. Agora, o que a gente vai ter de importante nesse teorema fundamental aqui do paralelismo? A gente vai ter o seguinte: já que esta reta ela é paralela a essa daqui, a gente aprendeu que para termos retas paralelas significa que elas têm que ter a mesma inclinação. E elas tendo a mesma inclinação significa uma coisa, que se essa reta transversal incidir sobre um ângulo alfa em relação a essa reta R, como elas são paralelas, elas também têm que incidir sobre um ângulo alfa nessa reta S. Porque se a inclinação entre elas for diferente, significa que eu vou deixar de ter retas paralelas e vou passar a ter retas o quê? Concorrentes. Então esse daqui é o tchan-tchan-tchan quando a gente fala do teorema fundamental do paralelismo, que quando eu tenho retas paralelas e uma transversal, significa que esses ângulos agudos aqui, ó, têm a mesma medida. E olha que massa! Concorda comigo que aqui você tem ângulos opostos pelo vértice? Então esse ângulo aqui também mede alfa. Da mesma forma que aqui você também tem ângulos opostos pelo vértice, então ali embaixo também mede alfa. E olha que legal, você vai ter aqui o suplemento do ângulo alfa, que eu vou chamar de beta. Por causa disso, aqui teremos ângulos opostos pelo vértice, aqui embaixo também vai ser beta. Por causa disso, esses outros dois ângulos também serão iguais. Resumindo, quando você tiver retas paralelas e uma transversal, o que você pode concluir? Que todos os ângulos agudos são iguais e todos os ângulos obtusos também são iguais. Pedrinho, se os ângulos fossem de 90 graus, também seria tudo igual. Só que no caso seria tudo igual a 90 graus. Ou seja, se essa reta é perpendicular a essa, necessariamente ela vai ser perpendicular àquela de cima. Tudo bem? Então é isso que fala o teorema fundamental do paralelismo, que todos os ângulos agudos têm a mesma medida. Todos os ângulos agudos têm a mesma medida e todos os ângulos obtusos também têm a mesma medida. Agora, esses camaradinhas aqui, eles têm alguns nomezinhos pra gente. Você não precisa decorar esses nomes para a prova, beleza? Mas para a galera que é mais curiosa, vou colocar aqui para vocês. Não tem necessidade alguma, viu? Agora, se teu professor ele pede isso aqui em prova para você, beleza, tá aqui. Bora lá. Qual vai ser a ideia? Estou chamando aqui os ângulos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Você vai pensar o seguinte, ó. A gente vai sempre relacionar os ângulos daqui de cima com os ângulos daqui de baixo. Aqueles ângulos que se posicionam da mesma forma, nós chamaremos esses ângulos de correspondentes, os que têm o mesmo tipo de posição, tanto nos camaradas de cima quanto nos camaradas de baixo, beleza? Então, os ângulos que se posicionam da mesma forma, nós os chamaremos de correspondentes. Então, a primeira classificação que temos aqui são os ângulos correspondentes. Ou seja, são os camaradas que têm as mesmas posições, fazendo referência no de cima e no de baixo. Por exemplo, o ângulo 1 é correspondente ao 5, tá vendo que eles têm a mesma posição? O 3 e o 7 também é correspondente, porque eles têm a mesma posição. Da mesma forma o 4, da mesma forma o 2 e o 6.
Beleza? Então, os pares de ângulos correspondentes que temos aqui são quais? 1 e 5. O que mais? 3 e 7. Isso. 3 e 7. O que mais? 4 e 8. E, finalmente, 2 e 6. Pronto. Fechou. Além dos ângulos correspondentes, nós também temos uns tipos de ângulos que também chamamos de alternos, onde esses alternos podem ser tanto internos quanto externos. Então aqui, ó, temos os ângulos que chamamos de alternos, e esses alternos aqui possuem duas classificações, que são os internos e os externos. Ó, veja que alterno vem pra gente com a ideia de ser o quê? De ser contrário, de estar em lado trocado. Então, quando a gente tem ângulos alternos internos, significa que são ângulos que seriam correspondentes, porém que estão trocados em posições diferentes. Por exemplo, alternos de lado trocado, lado contrário. Interno significa que vai estar dentro das paralelas. Externo significa que vai estar fora das paralelas. Por exemplo, alternos internos. Quem é alterno interno? Veja que o 3 e o 6 é o mesmo obtuso, só que eles estão em lados diferentes. Eles estão contrários, alternados. Por causa disso, 3 e 6 são alternos internos. Veja que eles estão dentro das paralelas. Dentro é interno, fora externo. Olha agora o 4 e o 5. O 4 e o 5 também são alternos internos, porque eles têm a mesma medida e estão em lados contrários. Ângulos alternos externos, alternos lado contrário, só que do lado de fora. Quem está do lado contrário, só que do lado de fora? 2 e 7. Beleza? E veja que esse contrário é sempre em relação a essa transversal. Quem mais está contrário do lado de fora? 1 e 8. E finalmente, nós temos um último aqui, terceiro, que chamamos de ângulos colaterais. E esses ângulos colaterais também se dividem em internos e externos. Olha que beleza. Também se dividem em internos e externos. Colaterais, esse co significa de mesmo lado. Ou seja, são ângulos que estão no mesmo lado internamente e no mesmo lado externamente. Por exemplo, quem vai ser colateral mesmo lado interno? Mesmo lado interno, 4 e 6. Mesmo lado em relação à transversal, 3 e 5. Interno porque está dentro das paralelas. E finalmente, colateral externo. Colateral, mesmo lado. Externo, fora das paralelas. 2 e 8. Perceba que esses ângulos aqui, ó, eles são suplementares. A soma deles é de 180 graus. E aqui, ó, 1 e 7, tá vendo? A soma é 180, que é o agudo mais obtuso. 1 e 7 colateral, mesmo lado em relação ao transversal. Externo porque está do lado de fora da paralela. 1 e 7. Pronto. Então temos aqui toda essa classificação de nomes em relação a esses camaradas aqui. Pedrinho, mas eu tenho que decorar esses nomes aí? Precisa não, fi. Depende muito do seu vestibular. A nível de prova de Enem, prova de concurso público, ele não exige que você decore esses nomes aqui. Decore que você entenda a propriedade. E a propriedade diz o que pra gente? Diz que todos os ângulos agudos são iguais, todos os obtusos são iguais. Ponto. Acabou. Agora, esse camaradinho aqui, eu costumo chamá-lo de regra do Zorro. Porque quando você enxerga uma letra Z, ele te ajuda a enxergar os ângulos que são iguais aqui nessa brincadeira. O resto é só complementar. Por exemplo,
Se você for ver, você tem uma letra Z bem aqui, ó. Percebeu a letra Z aqui, ó? Por isso que eu chamo de regra do Zorro, ou regra do Dragon Ball Z, tanto faz. Tá aqui, ó. Outra letra Z. Então veja que pela regra do Zorro, nós já temos aqui dois anglinhos que são iguais. E quais ângulos são esses? Os alternos internos aqui, ó, que é o 4 e o 3. Então esses ângulos aqui das aberturinhas aqui do nosso Z, eles já são iguais. Isso aqui já ajuda a gente a localizar melhor na hora que a gente estiver resolvendo os nossos exercícios. Olha que beleza. Então isso aqui já ajuda demais. Então isso aqui é o que a gente chama de regra do Zorro, beleza? Eu vou até escrever aqui, ó, que é para você não esquecer. Ai, meu Deus. Hoje eu vou escrever aqui, ó. Dá nada não, ó. Regra do Zorro. Regra do Zorro. Beleza? Então tente enxergar esta letra Z. Vai te ajudar a resolver o miarado velho de exercício. Então me ajuda aqui, ó. Então nós temos aqui duas retas paralelas RS. Tanto no lado esquerdo quanto do lado direito. Então necessariamente R é paralela a S em cada um desses casos. Ele tem que afirmar isso, viu? Se ele não afirma que as retas são paralelas, você não tem como fazer o exercício. Ele tem que afirmar isso. E o meu objetivo é encontrar o valor de x em cada caso. Começando com este primeiro caso, como é que a gente pode fazer para encontrar o x? Faz o seguinte, olha aqui. Você não tem uma letra Z bem aqui, ó? Então, como você tem uma letra Z bem aqui, ó? Então, se esse ângulo de baixo mede 2x, esse ângulo de cima também mede 2x. Olha que beleza. Foi o que eu te ensinei aqui dos alternos internos. Os ângulos da aberturinha do Z já são iguais. Então, se aqui mede 2x, quanto mede um ângulo numa reta? 180 graus. Acabou o exercício. Então, você tem que 7x mais 2x é igual a 180. 7x mais 2x dá 9x. 9x é igual a 180. O 9 multiplicando passa dividindo. 180 dividido por 9, 20. Então, x é igual a 20 graus. Pronto. Acabamos de encontrar aqui o valor desse x. Olha como é fácil. Claro que dependendo dos exercícios, vocês vão perceber que geometria é difícil de enxergar as propriedades. A partir do momento que você enxerga, os cálculos eles são muito rápidos e fáceis. Agora aqui, nesse exemplo 2, meu objetivo também é encontrar o valor de x. Pô, Pedrinho, mas a gente nem tem ali duas paralelas, como é que a gente vai estar fazendo isso daí? Olha, para te ajudar para encontrar esse x, quando você tiver paralelas, ele fazer várias quininhas assim para vocês, o bizu, macete, é você desenhar uma reta paralela exatamente nessa quininha, que foi o que eu fiz aqui, ó. Então aqui eu estou desenhando uma reta vermelha, onde essa reta vermelha, que eu vou chamar de reta x, pronto, reta x, ela vai ser paralela tanto a R quanto a S, paralela as duas ao mesmo tempo. Mas Pedrinho, você pode fazer isso? Pode, não dá nada. Desenho é nosso. Desenho é nosso, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então a gente pega e desenha uma reta paralela aqui. Agora, perceba aqui em cima que você pode aplicar a regra do Zorro. Mas antes, aqui você não tem ângulos opostos pelo vértice. Então esse ângulo azulzinho aqui de cima é igual a esse ângulo azulzinho aqui de baixo. Então isso aqui também é 30. Agora, olha a regra do Zorro bem aqui, ó. Veja que você tem uma letra Z bem aqui, ó. Então aqui também mede um ângulo azul. Agora, vamos para o de baixo. Aqui você tem um ângulo de 70 graus. Perceba que este ângulo é oposto pelo vértice com este. Então este ângulo aqui também mede 70 graus. E olha que legal. Você tem outra regra do Zorro aqui. Olha uma letra Z aqui embaixo. Então este ângulo aqui de baixo, ó, é um ângulo vermelhinho. Aí eu te pergunto, qual é o valor de x? X equivale à soma desses dois ângulos adjacentes, colados, um do lado do outro. Ou seja,
é o 30 graus que está em cima, mais os 70 graus que está embaixo. E 30 mais 70 fica quanto? 100. Pronto. X igual a 100 graus. Esse aqui é o valor do nosso x. Olha que beleza. Com isso daqui, nós finalizamos algumas aplicações disso aqui na ideia do Teorema das Paralelas. E a partir disso, a gente vai desenvolver várias outras coisas dentro da geometria plana. Beleza, amigão? Então, continue estudando e faça vários exercícios em relação a essas coisas aqui. Forte abraço, valeu, até mais.